pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da CBKC, que é um prazer participar dessa série de palestras. E é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da nossa paixão pelo Grupo Terrier. Então, vamos começar agora falando do fascinante mundo dos Terriers, esse grupo tão especial. Bom, a palavra Terrier, ela vem do latim terrarius, que significa terra. Ou seja, cães capazes de caçar dentro da terra, farejar, cavar dentro das tocas. Ainda que muita gente imagine que o nome Terrier venha de terrorista, mas não é, isso é mentira. Bom, acredita-se que foram os fenícios que foram os primeiros a colonizar as Ilhas Britânicas. E eles, em torno de 600 anos antes de Cristo. E eles trouxeram nas embarcações pequenos cães que eram utilizados para matar ratos e camundongos a bordo. E acredita-se que esses cãezinhos foram os ancestrais dos primeiros terriers. Bom, as primeiras referências de cães do tipo terrier em imagens datam do século XV já. Então, aqui nós temos uma pintura de Van Eyck, tá? Uma das obras mais famosas de Van Eyck, chamada O Casal, onde ele retrata um pequeno terrier muito parecido com um Cairn Terrier. Também em 1486, a escritora inglesa Dame Juliana Berners classificou pela primeira vez esses cães como terriers, também se baseando na palavra em latim terra. E o Dr. Johannes Caius, em 1534, que era um médico muito estudioso, que ele utilizava todo o seu conhecimento científico para agrupar cães em determinados grupos, dependendo da sua utilização, ele fez a primeira descrição sobre a função desses cães. Tá? Então, a função dos terriers eram de desintocadores. Eles desintocavam os animais de toca. Aqui nós temos uma outra origem, a teoria da conspiração, né? Para quem quiser acreditar. Então, Tyrannosaurus, Tyrannosauri, Terrasor, Terror e Terrier. Bom, esse é o mapa Terrier, eu adoro esse slide. Bom, a maioria dos Terriers são de origem britânica. E frequentemente os locais onde esses cães se desenvolveram acabaram dando seus nomes às raças. Então, nós temos na Irlanda, né, o Irish, o Glen of Mahal, o Soft Coat do Witten e o Kerry Blue. Na Escócia, nós temos o Skye, o Cairn, o West Highland White, o Scottish. Na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, nós temos o Dandy Demon, o Border, mais para o norte da Inglaterra, o Bellington, na região dos lagos, o Lakeland, no vale do rio Eire, o Airedale, né, na cidade de Manchester, o Manchester Terrier, nas cidades de Norwich, Norfolk, o Norwich Norfolk, mais no sul os Fox Terriers e as raças do tipo Bull. E no país de Gales foi criado o Welsh e o Sealyham. Bom, mas devido à variedade de terrenos britânicos, os criadores foram forçados a criar cães seletivamente para se adaptar às condições locais. Então, basicamente, dois grupos foram estabelecidos. O primeiro grupo, também chamado de tipo inglês ou galês, que foi desenvolvido na Inglaterra e no país de Gales, eram os terriers de pernas longas ou patas longas, tá? Que eram excelentes auxiliares nas fazendas, caçadores e também utilizados como guardiões. Esses terriers de patas longas, eles descendem basicamente de duas raças já extintas, tá? O Old English White Terrier, que era todo branco, e o Old English Black and Tan Terrier, que era preto e castanho. O que predominava nessa época era a variedade pelo liso, apesar de existir também a variedade pelo duro, mas o pelo liso predominava. Era costume na época a amputação das orelhas, porque as orelhas funcionam como uma área muito vulnerável do cão, então seria uma proteção na caçada, a amputação das orelhas. Então, basicamente, a maioria dos terriers de patas longas descendem dessas duas raças, hoje já extintas. E o segundo tipo, que foi desenvolvido na Escócia, porque eles se adaptavam mais aos solos pedregosos da Escócia, são os terriers de pernas curtas, também chamado de tipo escocês,
que eram imprescindíveis no controle dos roedores. E mais modernos, em meados de 1800, surgiu o terceiro tipo terrier, que são os terriers do tipo bull, que são originados do cruzamento entre o terrier e o bulldog. E eles foram seletivamente criados para lutas em arenas, então como cães de briga, como cães de rinha. Então, se buscava criar um cão que tivesse a força, a musculatura do bulldog, mas a agilidade e a coragem do terrier. Foi aí que surgiram os terriers do tipo bull. Bom, os terriers, eles têm uma origem humilde, tá? Originalmente eles eram mantidos por camponeses ou membros da classe trabalhadora, não como animais de estimação, mas como cães de trabalho para controlar a população de roedores e outros animais consideradas pragas. Então, eles ficavam para fora de casa e comiam os restos de vísceras de caçadas, tá? Isso durou mais ou menos até a invenção dos raticidas, a partir de 1900. Então, a partir de 1900, devido à lealdade desses animais, ao entusiasmo deles, eles foram promovidos a cães de estimação também. E antes mesmo da invenção das exposições de beleza, existia um esporte envolvendo terriers muito comum, muito popular, mas muito sangrento, que no início do século XIX, que chamava-se rat baiting. Consistia em encher um poço com ratos e fazer apostas em quanto tempo um terrier levaria para matar todos esses ratos. Esse esporte, eles eram feitos nos pubs ingleses e geravam muito dinheiro. Até alguns terriers ficaram muito famosos, como um terrier branco chamado Billy, que conseguiu matar 500 ratos em 5 minutos e meio. Era o recordista. Bom, os primeiros atributos que buscavam na origem dos terriers são os mesmos atributos que a gente busca até hoje como características gerais, tá? De todas as raças do grupo. Primeiro, coragem. Eles precisam ser muito corajosos para eles entrarem numa toca escura e atacar o que eles tiverem pela frente. Também são muito audaciosos, tá? Então, um terrier, ele vai enfrentar qualquer criatura, desde um camundongo até um animal bem maior do que ele. Resistência, são muito resistentes e rústicos, tá? Então, dificilmente adoecem. Quando adoecem, eles têm uma capacidade de recuperação maior do que outras raças. Inteligência, são extremamente inteligentes, tá? Porém, eles gostam de utilizar a inteligência para benefício próprio. Então, eles têm o que a gente chama de surdez seletiva. Eles não vão obedecer se eles não tiverem algum benefício naquilo. Isso é uma característica dos terriers. Eles são teimosos e precisam de pulso firme. Ferocidade. São cães para qualquer um? Definitivamente não, tá? O ideal é que sejam para pessoas que já têm uma experiência com raças de personalidade e eles precisam, mais uma vez, de pulso firme para não se tornarem dominantes, porque eles gostam de uma confusão, eles gostam de brigar, eles não vão fugir de uma briga, né? Faz parte da origem deles esse instinto predatório mais aguçado. O bom faro também é imprescindível num cão que caça dentro da terra, que precisa farejar dentro da terra. Então, são raças com um excelente olfato. Em relação à energia, são pouquíssimas as raças que conseguem se igualar ao nível de energia dos terriers, tá? Uma característica deles é que eles são hiperativos, eles são muito vivos, estão sempre em movimento, estão sempre alertas. E lealdade, apesar de independentes, são cães muito leais e muito carinhosos com as pessoas da família, principalmente. Bom, vamos começar então falando das raças terriers de patas longas, tá? Fazer um estudo resumido. Classificação FCI, grupo 3, seção 1, terriers de grande e médio porte. Frente terrier. Frente terrier é um termo que muitas vezes é mal interpretado. Então, eu quero deixar bem claro que é uma frente terrier, tá?
Então, algumas raças terriers, algumas, nem todas, apresentam patas suficientemente longas para acompanhar os hounds nas caçadas, né? Então, eles acompanhavam os hounds, e quando a raposa entrava dentro das tocas, aí entrava o terrier em ação. Ele conseguia desentocar essa raposa para que a caçada continuasse, porque era um grande esporte, tá? E na estrutura deles, eles têm uma frente única, onde o húmero é menor do que a escápula, permitindo membros eficientes para cavar, tá? Então, com essa estrutura, com o húmero encurtado, permite que os cotovelos ficam livres para trabalhar melhor para cavar o buraco. E os membros anteriores desses terriers, eles são posicionados bem para frente do corpo. Então, o antepeito é quase inexistente e os metacarpos quase verticais. Bom, como eu disse que esse termo é mal interpretado, até por alguns árbitros, eu queria deixar bem claro aqui que frente terrier não significa frente reta. Inclusive, podemos encontrar terriers com frente reta? Sim, porém é uma falta grave como em qualquer outra raça. Então, o ombro, ele é longo, né? A escápula, ela é longa, ela é bem angulada, formando 45 graus com a horizontal, permitindo um bom alcance e um comprimento adequado de pescoço, tá? A única diferença é o húmero, que é mais curto. Raças que têm essa frente terrier, tá? Como eu mencionei anteriormente, não são todos os terriers. Então, podemos falar aqui o Airedale, Fox Terrier, de pelo duro e liso, Lakeland Terrier e o Welsh Terrier. Frente terriers mais discretas, nós temos também o Irish Terrier e o Soft Coated Wheaten Terrier. Então, aqui uma comparação entre a frente terrier e uma frente normal. Então, a única diferença é o tamanho do húmero. Uma frente normal, escápula e húmero praticamente do mesmo tamanho. Uma frente terrier, um húmero mais encurtado, para facilitar o trabalho deles nas tocas. Então, mais uma explicação, em uma frente normal, quando o cão se move, o cotovelo forma um arco abaixo do nível do peito. Nos terriers, né, com essa frente terrier, o cotovelo forma um arco no nível do peito, tá? Essa conformação permite que o cão apoie o peito no chão com os cotovelos livres para cavar. Bom, agora nós vamos começar a apresentar as raças, né? Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente do Airedale, por ser uma raça que eu crio, e ele é um representante clássico desses terriers de patas longas com frente terrier, ok? Então vamos começar falando do rei dos terriers, né? O maior representante do grupo, que é o Airedale. O Airedale, ele originalmente foi criado para caçar lontras, então, subaquáticas, né? As lontras entravam dentro das tocas subaquáticas e foi criada uma raça terrier que entrasse dentro das tocas para pegar as lontras. Mas, devido à versatilidade da raça, logo ele foi empregado nas mais diversas funções, como cão de caça de grande porte, como cão policial, e teve uma participação louvável nas 2 guerras mundiais como cão de guerra. Isso é uma curiosidade. Bom, então, em relação à angulação dos ombros, como eu disse, o Airedale é um exemplo clássico de um terrier com frente terrier. Então, vocês observem que a escápula ela é bem angulada, é um ombro bem angulado, proporcionando uma correta inserção do pescoço. Então, na figura A, nós temos um cão com uma boa angulação. Na figura B e C, nós já temos alterações no pescoço devido ao ombro reto, que é uma falta, tá? Então, pescoço de ovelha e cisne devido a pouca angulação. E na figura D nós temos uma frente errada para terriers, porque o comprimento do antebraço, né, do húmero, é igual ao da escápula. A angulação traseira é uma boa angulação, eles têm que ser bem angulados, né? Então, aqui na figura E nós temos angulações e inserção correta da cauda. Linha superior é sempre nivelada, com inserção de cauda alta. Na figura F nós temos falta de angulação, então joelhos e jarretes retos. Na figura G, mostra como um trimming bem feito pode minimizar um problema. Então, esses profissionais excelentes de trimming, eles podem criar, né, uma angulação que não existe.
Então, é importante sempre a gente tocar o animal. E na figura H, nós temos uma garupa muito inclinada em inserção baixa da cauda, né? Isso é inaceitável num terrier desse tipo. Outras faltas, como dorso carpeado, linha inferior esgalgada. Na figura C, é um cão muito pesado, com crânio largo, né? O crânio tem que ser estreito, plano, orelhas baixas, né? Olhos arredondados, falta de angulação de ombros e jarretes longos. Então, bastante falta num cachorro só. Na D, nós temos um cão muito leve, em contrapartida. Ele não pode ser nem excessivamente pesado e nem muito leve. Ele tem que ser um cachorro que tem osso, né? Tem substância, ele é o rei dos terriers, ele tem que ter presença, mas ele tem que ser elegante. Ele não pode ser pesado, mas também não muito leve demais, tá? Então, o animal da figura D, ele também tem ombros retos e ausência de angulação traseira, inserção baixa de cauda. Em relação à frente, né, a frente normal, ele tem uma frente estreita de terrier, mas não excessivamente estreita. A frente larga também é uma falta, né, não é típico. E daí alguns desvios, né, de cotovelo para dentro, cotovelo para fora, né, às vezes a base muito estreita, dedos virados para dentro. Então, várias faltas que acontecem com qualquer raça, a gente pode ver também nos terriers. Visto de trás, uma frente normal, os dois membros posteriores sempre paralelos, não pode ser excessivamente juntos, não pode ter jarrete de vaca, né? Ou então calcanhares abertos, né? Fazendo um arco no membro posterior. Durante a movimentação, a linha superior ela deve permanecer firme e totalmente reta, nivelada, tá? Então, na figura A, nós temos um cão com uma boa conformação, com linha superior firme e nivelada ao trote, bem como na foto, tá? Já na figura B, nós vemos um dorso que fica selado ao trote. E na outra figura, um dorso carpeado ao trote, no C. Então, o dorso tem que se manter sempre nivelado. Na figura D, nós temos com o cão como ele deve se apresentar. Ele deve se apresentar, inclusive o padrão de algumas raças fala isso, nas pontas dos dedos, na maior expectativa, tá? Então, nós vemos um cão correto, em stay, porém, a apresentação pode prejudicar esse animal. Então, na figura E, o mesmo cão desatento e sonolento, parecendo mais longo e com a frente não reta. Então, isso é um erro de apresentação. Na verdade, isso aí é culpa do handler ou do apresentador. Da mesma forma, na figura F, nós temos o mesmo cão estrangulado pela guia. Então, as patas dianteiras vão para frente, a linha superior cai, desmonta inteiro o cachorro e perde o arqueamento do pescoço. Tá? Então, a apresentação, principalmente de um terrier, é muito importante. E eu queria falar para os colegas árbitros que vocês não podem premiar um terrier em pista que não demonstre atitude terrier, tá? Então, ele tem que demonstrar toda aquela atitude e caráter terrier para ele ser premiado. Então, também na movimentação, né? A movimentação, os membros têm que se movimentar sempre paralelos, tá? Tanto de frente quanto de costas. Em relação às orelhas, né? No caso do Airedale, orelhas pequenas, em V, em formato de V, inseridas um pouco acima da linha superior, da linha cranial, da linha do crânio, tá? Então, ela tem uma inserção mais baixa que do Fox Terrier, por exemplo. Então, dessas raças afins, quem tem a inserção mais alta, a dobra da orelha mais alta, é o Fox Terrier, depois o Lakeland, depois o Welsh e depois o Airedale, ok? Então, na primeira foto, nós temos uma inserção em portes corretos. Na segunda foto, nós temos já orelhas muito grandes e inserção baixa, não está acima da linha do crânio. E na terceira foto, uma orelha completamente incorreta, né? Porte e inserção errado. Em relação à cauda, então, era prática, até alguns anos, a amputação das caudas. Então, nós vemos na primeira foto uma cauda amputada, que é muito mais fácil a gente manter o porte correto,
Então, pedia-se que a cauda fosse amputada mais ou menos na altura da cabeça. Alguns países continuam efetuando a amputação da cauda, como os Estados Unidos, por exemplo, mas a maioria dos países já proíbem a amputação da cauda. Então, nós temos que se acostumar com a cauda natural, na segunda figura, na segunda foto. Então, conforme a cauda vai chegando no final, ela vai afinando. E esse final da cauda, a tendência é fazer uma curva, tá? Uma curva suave, mas a cauda não cresce para cima reto. Na terceira foto, nós temos uma cauda daí muito curvada. Como se por muitos anos não foi selecionado caudas, porque as caudas eram amputadas, ainda é difícil a gente encontrar boas caudas e bons cães. Então, muitos cães com cauda curvada, principalmente na Europa, são premiados, são campeões europeus e até campeões mundiais. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser feita uma seleção agora para melhorar as caudas. Então, uma cauda íntegra desejável, tá? Então, vocês observam que o terço inicial, ele deve ser ereto. Porém, a ponta da cauda, a tendência é fazer essa curva. Nós não vamos encontrar uma cauda íntegra que aponte o céu, no caso do Airedale. Esta é uma cauda tolerável, tá? Ela faz uma curva, mas a inserção ali, o terço inicial, está ereto, como pede. Aqui nós temos já uma cauda muito curvada, ela chega a tocar, inclusive, o dorso, é indesejável. Então, algumas fotos de outras faltas, um dorso selado, um dorso carpeado, né? A linha superior tem que ser absolutamente nivelada, falta de paralelismo, crânio e focinho, e também falta de angulação, tá? Tanto de anterior quanto de posterior. Bom, agora vamos para mais um exemplo de terriers com frente terrier, o Fox Terrier, que é um clássico, né? Tanto Fox Terrier de pelo duro, quanto Fox Terrier de pelo liso, né? Apesar de raças diferentes, a conformação ainda é muito parecida, mas com exceção da pelagem, claro. Então, são cães muito equilibrados, são quadrados, os terriers mais quadrados que existem. Então, como eu disse, eles têm que ser totalmente equilibrados, né? Então, a altura e o comprimento iguais, de preferência crânio e focinho iguais, ele tem que ser totalmente harmônico, essa raça. Em relação à cabeça, né? A cabeça estreita, sempre estreita, plana, olhos pequenos, mais arredondados, de preferência crânio e focinho com a mesma proporção, orelhas pequenas em V, inseridas alta. Lembre que a inserção do Fox Terrier é mais alta que do Airedale, que nós vimos anteriormente. Então, figura 1 e 2 representam cabeça ideal de macho e cabeça ideal de fêmea, tá? Na figura 3, nós vemos olhos muito afastados e um focinho um pouco mais curto que o desejado. A cabeça tem que ser estreita e muito longa nessa raça. E olhos muito afastados, como também muito juntos, depois nós vamos ver uma figura, acabam interferindo na expressão típica do Fox. Na figura 4, nós temos um crânio arredondado, como eu disse, tem que ser totalmente plano. Na figura 5, nós temos os mesmos defeitos do 4 e olhos muito próximos, que acabam influenciando na expressão. Na figura 6, mesmos defeitos do 4 e do 5, com olhos muito redondos e orelhas inseridas muito altas, tá? Então, ficam quase orelhas semi-eretas, que é errado. Então, aqui nessas figuras nós vemos como deve ser a frente, né, visto de frente, ideal, do Fox, pelo duro ou liso, e quando visto por trás também. Então, quando a gente olha um Fox por trás, nós temos que conseguir enxergar os anteriores através dos posteriores, como nessa figura. Então, sempre os anteriores, eles são mais próximos, né, mais juntos do que os posteriores. Então, na figura 1, temos uma frente ideal, lembrar que característica desse tipo de terrier, a frente terrier, uma frente estreita, mas não excessivamente estreita, que os anteriores se tocam. Muito larga, totalmente errado. Desvios de cotovelo para fora,
cotovelos muito próximos, com desvio de patas para fora, faltas também, frentes muito abertas, cotovelos muito justos. Então, as angulações posteriores, como eu disse, são angulações, são boas angulações, são bem angulados. Então, na figura 1, angulações corretas. Na figura 2, nós temos tíbia e fíbula mais curtas e pouca angulação. Então, muitas vezes, a falta de angulação é porque os ossos são muito curtos. Na figura 3, nós temos um animal muito angulado, tá? Com um jarrete muito longo também. E no 4, excessivamente angulado, inclusive com a garupa caída e fazendo o jarrete de foice, que a gente chama. Também totalmente errado. Figura 1, a traseira correta, né? Então, lembra que eu falei que a gente tem que enxergar os anteriores quando a gente olha por trás. Na figura 2, a gente já não enxerga esses anteriores. Então, quer dizer que os membros posteriores estão muito próximos. Jarrete de vaca, eu acredito que é uma falta em qualquer raça, incluindo os terriers. Na figura 4, jarretes abertos, desvios dos pés para dentro. E a movimentação. A movimentação dessas raças com a frente terrier, devido ao encurtamento do húmero, eles não conseguem ter tanta amplitude de passadas anteriores, tá? Mas eles têm uma boa propulsão posterior que permite uma boa cobertura de solo. Porém, provocam aquela movimentação típica pendular dos terriers, tá? Aquela movimentação típica dos anteriores. Então, na primeira figura, nós temos uma incorreta movimentação, porque os posteriores não estão dando propulsão adequada, aquele animal não está tendo uma cobertura de solo ideal. Já na segunda figura, nós temos uma movimentação correta. Hackney é incorreto, os terriers não podem apresentar Hackney, e também ali passo de ganso. Bom, outro representante das raças de frente terrier, o Lakeland Terrier. Outro Welsh Terrier, né? Até vamos falar das duas raças juntas, porque são raças afins. E para um leigo, principalmente quando eles vêm da mesma cor, né? Fica muito difícil dizer que não é o mesmo cachorro. Mas para nós especialistas e para os juízes que têm que saber, eles são raças completamente diferentes, tá? Então aqui fazendo um comparativo, o Welsh, ele é um cão muito mais pesado, mais robusto, tá? Tem mais ossatura, ele tem uma frente mais larga, ele tem uma cabeça mais pesada, mais retangular, e ele sempre só existe numa cor, tá? Sempre no preto e castanho, ou grisalho, né, que é o preto com algumas interferências, e castanho, puxando para o vermelho, de preferência. Já o Lakeland, em termos de estrutura, é um cão muito mais refinado, mais leve, ele é menor também de altura, ele é um pouco menor, bem mais leve. Cabeça é mais curta, as orelhas têm inserção mais alta, né? E ele é um pouquinho mais alongado, é quase imperceptível, mas quando você tem as duas raças, você sabe que o Welsh é um cão mais compacto e o Lakeland é um cão um pouquinho mais alongado, mas ele é totalmente mais refinado. E o Lakeland existe em diversas cores, tá? Não como o Welsh. Agora, comparando o Welsh com o Fox Terrier também, tá? Então, o Welsh não é um Fox Terrier preto e castanho, tá? Não é o mesmo cachorro em cores diferentes. Então, o Fox Terrier tem uma cabeça bem mais alongada, bem mais refinada, a estrutura mais leve do que o Welsh. Então, em linguagem de cavalo, o Fox Terrier seria um cavalo puro sangue e o Welsh Terrier um cavalo de tração, tá? Para você ficar bem claro para vocês. Bom, o Irish Terrier, o Terrier irlandês, ele já é um cão bem mais refinado, seria o Doberman dos Terriers, né? E ele é um pouquinho mais alongado, tá? Então é uma figura que tende ao quadrado, mas ele é um pouco mais alongado, vocês observem na foto que o lombo do Irish é mais alongado. Então ele tem uma estrutura bem mais refinada, mais magrelão, ele tem menos guarnições de pelo nas patas e na barba,
e a inserção de orelha é bem alta também, uma orelha maior. Até é uma raça que nós temos muito problemas de porte de orelha, porque são orelhas grandes, que às vezes elas ficam meio rebeldes. O Kerry Blue Terrier, né, é um cão cuja característica está no nome, né, que é a coloração azul. Existem todas as tonalidades de azuis. Eles são pretos até 18 meses. A partir de 18 meses a pelagem tem que trocar. É uma pelagem macia, ondulada. E o Kerry, ele não apresenta uma French Terrier. Tá? Agora nós estamos falando de um Terrier de patas longas que não apresenta a French Terrier. Por quê? Porque além de caçador em tocas, ele também foi utilizado como auxiliar nas fazendas da Irlanda, inclusive como cão pastor. Ele pastoreava o rebanho. Então ele precisava se movimentar muito durante o dia. Então ele tem uma movimentação com muito alcance e muita propulsão. É muito bonita a movimentação do Kerry Blue e muito característica. Ele joga bem as patas, tanto para frente quanto para trás. Primo do Kerry Blue, um outro terrier de patas longas, o Soft Coated Wheaten Terrier. Como já diz o nome, uma pelagem macia, textura macia e de coloração trigo, sempre na coloração trigo. Eles nascem escuros e vão clareando e ficam na tonalidade trigo. Bom, uma das coisas muito importantes nessas raças que nós vimos até agora é a expressão terrier, né? A expressão terrier é aquela expressão alerta, viva e perversa, tá? Então é aquela expressão do predador, a expressão perversa do predador. E o que contribui para essa expressão tão típica dos terriers? Então, olhos, né, pequenos, brilhantes, vivos, escuros, bem inseridos, orelhas bem inseridas, com porte correto, as cabeças geralmente estreitas, planas e estreitas, e a sobrancelha, que ajuda a realçar essa expressão severa dos terriers, que é muito característica deles, tá? Então, o terrier pode ser super bem construído, mas se ele não tiver a expressão terrier, ele não é um terrier. Bom, muitas dessas raças que a gente viu devem ser submetidas ao processo de stripping. O que é o stripping? É a arte de arrancar os pelos mortos com as mãos sem cortá-los. Isso é um trabalho que demanda tempo e é um trabalho muito profissional, tá? Então isso não é um serviço que é feito em pet shop, isso é um serviço que é feito por poucos profissionais no Brasil, tá? Eu posso falar que são poucos, talvez não caibam em duas mãos o número de profissionais que sabem preparar bem um bom terrier de pelo duro, fazer um bom trabalho de stripping e uma manutenção correta como deve ser. Demanda muito tempo, como eu disse, então é bem trabalhoso, mas os cães para disposição para manter a textura correta precisam ser submetidos a esse processo. Existem diversas facas de stripping, cada faquinha para uma altura de pelo. E cada parte do cachorro vai ter uma altura de pelo também. Então, geralmente, esse processo do stripping é feito em etapas. E uma coisa que é importante para nós, árbitros, nós temos que ter a humildade de aprender com os grandes profissionais que fazem pelo de terrier, tá? Ter a humildade de chegar lá na pré-pista, no intervalo das exposições e perguntar para eles como que é o correto, tocar aqueles cães, né? Aprender como que é o padrão do stripping de cada raça terrier. Cada raça terrier tem um padrão de trimming específico. Bom, continuando com os terriers de patas longas, agora nós vamos falar, né, de um terrier com uma constituição física totalmente diferente, tá? Primeiro, a aparência dele de cordeiro, né, mas é um lobo em pele de cordeiro, né, porque é um terrier com todas as características, só que ele tem uma estrutura que difere um pouco das outras raças. Então, ele tem o arqueamento na linha superior, porque ele descende de Whippet, e ele foi construído para o galope. Então, ele também foi utilizado para caçar lebres. Além desse arco, né, na linha superior, ele tem inserção de orelhas baixas
ele tem patas de lebres, sendo que a maioria dos outros terriers tem as patas redondas de gato, né? Então, esse é o Bellington Terrier. Inclusive, devido à constituição dele diferente, né? Se assemelha muito a um lebrel. A movimentação também é uma movimentação mais picada, característica dessa raça. Também é um cão que ele nasce bem escuro e depois ele vai clareando. Outro terrier que também apresenta um arqueamento na linha superior é o Manchester Terrier. Esse é uma das raças mais antigas que existe, talvez seja o descendente direto do Old English Black and Tan Terrier. E ele tem sempre essa cor, né, preto e castanhos, e tem manchas pretas nos dígitos também, né? Os dígitos são tingidos de pretos. Então, mais um terrier que tem o arqueamento no lombo, né? No dorso e no lombo. Terrier de caça alemão, ou Jagd Terrier, é um cão que foi criado praticamente exclusivamente para trabalho. E até hoje, os alemães, tá? Então, aqui nós temos uma raça que não veio do Reino Unido, tá? Que é uma das exceções. Ele foi criado para ser um cão muito bom de trabalho, muito bravo, um caçador muito instinto predatório, muito aguçado. Então, até hoje, não é uma raça que nós vemos muito em exposição. Porém, são amplamente utilizados na caça, até hoje. E outro terrier que também não foi desenvolvido no Reino Unido é o nosso brasileirinho, o terrier brasileiro. Que claro que eu não vou ficar falando muito dele, ele já tem uma palestra exclusiva para a raça, mas é um terrier maravilhoso que não perde em nada para os outros, né? Acho que os brasileiros deveriam valorizar mais o terrier brasileiro. Lembrar que o terrier brasileiro deve ser um cão compacto, né? Quadrado, porém inscritos em linhas curvas, tá? Então temos que cuidar ele não pode ter uma linha superior reta, nivelada. Ele não pode ter uma inserção de cauda alta, tá? Ele tem uma leve inclinação na garupa que faz aquela voltinha, né, na traseira. A cabeça triangular, boas inserções de orelha, sempre indicando para o canto externo dos olhos. É uma raça maravilhosa e é o nosso terrier no Fox Paulistinha, o nosso terrier brasileiro. Parson Russell também é um dos terriers de patas longas, clássico. Enquanto muitos terriers não têm uma origem muito conhecida, o Parson e o Jack têm, tá? Então, tudo começou com o reverendo, um padre no século XVIII, chamado John Russell, cujo apelido era Jack, tá? Que ele era um padre, mas também criava cães, ele criava foxhound. E ele era fanático pela caça à raposa. E ele era um membro ativo do Kennel Club da Inglaterra e ele gostaria de criar uma linhagem de fox terriers que fosse imbatível, que fosse mais eficiente ainda para caçar raposas. E enquanto ele ainda estava na Universidade de Oxford, ele adquiriu a primeira fêmea para fazer esse projeto de criação, que era uma fêmea chamada Trump, que é considerada a matriarca das raças Jack e Parson, tá? Então, no início era a mesma raça e depois só que foi separado os Jacks como pata curta e o Parson, que é o original, com pata longa. Lembrar que o Jack foi uma raça aprimorada depois na Austrália. Então, aqui só para lembrar, então, comparando uma foto do Parson Russell com o Fox Terrier de pelo duro, então observe que nem todo Terrier de patas longas é quadradíssimo, como o Fox, tá? E com a linha superior reta. Então, o Parson também tem um leve arqueamento, praticamente imperceptível, por causa da musculatura e da pelagem, né? Um leve arqueamento no lombo. E inserção de cauda alta, como do Fox, também não. Tá? Então, aqui para diferenciar uma estrutura de um Parson Russell em um Fox. Por ser uma raça mais rara, né, os juízes, principalmente aqui no Brasil, a gente não vê muitos Parsons. Se eles entram em pista, você não pode procurar um Fox Terrier num Parson. Tem que saber das diferenças nessa estrutura. Border Terrier é mais um terrier também desenvolvido para trabalho.
de patas longas. Ele é levemente mais alongado do que alto, tá? E tem como característica a cabeça em forma de lontra, cabeça de lontra. É um excelente cão de trabalho. E tanto o Border, quanto o Jack, quanto o Parson foram raças criadas para trabalhar em tocas estreitas e são raças utilizadas até hoje no trabalho. Então, durante um julgamento, o árbitro deve fazer o que a gente chama de spanning, que é medir a circunferência torácica, utilizando-se duas mãos, né, ao redor dos ombros do cão, duas mãos de um homem de tamanho médio. Eu, por exemplo, tenho mãos pequenas, não consigo, muitas vezes, conseguir fazer um spanning bem feito. Mas eu já tenho uma noção se aquele animal tem uma caixa torácica, que ele tenha condições de entrar numa toca, tá? Então, árbitros, não esqueçam de fazer o spanning em Jack Russell, Parson Russell e Border Terrier. Pouca gente no Brasil faz isso. Bom, agora nós vamos falar dos terriers de patas curtas, tá? Classificação, grupo 3, seção 2, são terriers de pequeno porte. Dentro dos terriers de patas curtas, nós temos raças com frente normal, no caso, Cairn, o Jack Russell, o Norfolk, o Norwich, o Yorkshire, o Australian Silk e o Australian Terrier e o West. Esqueci de colocar o West. Também são cães com frente normal. E tem os terriers de pata curta que são acondroplásicos, ou seja, eles têm o gene do nanismo. Então, eles têm a pata mais curta e, inclusive, o peito, né, a caixa torácica desce para abaixo, para a frente dos membros anteriores e o cotovelo sobe. Então, o cotovelo não fica abaixo da linha inferior, no nível da linha inferior. Ele fica ao lado da caixa torácica, tá? Então, esses anões seriam o Scotts, o Skye, Dandy Demon, Glen of Mal, Sirhan e Chesky. Então, começando a falar do terrier escocês, né, do Scott. Um rápido estudo do terrier escocês, que é um exemplo também clássico de terriers de patas curtas acondroplásicos. Então, são cães que têm o gene do nanismo, então eles têm as patas curtas, mas eles têm cabeças grandes, né? Como no caso do Scott, a cabeça é imensa, né? A mordedura, os dentes caninos de um Scott são maiores do que da maioria das raças de guarda, né? Então, o Scott, apesar de não ser um cão quadrado, ele não tem como ser quadrado, né? Ele é retangular, mas ele deve ser o mais compacto possível, com a linha superior mais curta possível, tá? E a inserção de cauda sempre alta, um porte orgulhoso de pescoço, um pescoço com bom comprimento e cabeça muito longa. Então, aqui um tronco correto, nós temos na primeira figura. Ao lado nós temos um dorso arqueado, uma falta, um dorso cedido, outra falta, inserção de cauda baixa, outra falta. Tá? Eles têm que ser muito bem angulados, tanto de anteriores quanto de posteriores. Então, na figura abaixo à direita, nós temos uma angulação incorreta, falta de angulação. Lembrar que se você não colocar a mão naquela saia, você não vai conseguir sentir as angulações. O pescoço deve ser um pescoço de comprimento médio, tá? Ele não pode ser excessivamente longo e também não curto, tá? E as orelhas devem ser pequenas, inseridas mais próximas, não muito afastadas e estreitas, tá? Uma coisa mais horrível é um Scott com orelhas muito largas e também muito espaçadas. Como eu falei, você tem que colocar a mão num terrier com pelagem, né? No caso, o Scott é um cão que tem bastante pelo, para você sentir estrutura, tá? E para você ver a altura correta, você tem que colocar a tua mão fechada. Então, o punho de um homem mediano deve encaixar embaixo do peito e entre as pernas, tá? É a altura ideal. E para você ver a largura, os 4 dedos da mão de um homem mediano devem encaixar embaixo do peito, entre as pernas, tá? Então, visto de frente, a frente tem que ser uma frente larga, né? Lembrar que ele usa o peito para apoiar, para cavar, para entrar na toca.
Então, é uma falta, um peito estreito no Scott, ou que ele seja muito alto, né, de pernas. Também, se ele for estreito e com as patas tortas, também é incorreto. Nos cães acondroplásicos, muitas vezes a pata tem que se adaptar, né, à conformação das costelas, mas sempre deve se buscar membros os mais retos possíveis. Também não pode ser excessivamente largo, tá? Então você utiliza os 4 dedos para medir a largura. De costas, né, os membros sempre devem ser paralelos, não podem apresentar jarrete de vaca, jarretes abertos e também não podem ser muito estreitos. Bom, o Sealyham é um outro cão, um terrier de pata curta, acondroplásico. Diferente do Scott, ele tem um crânio, o crânio não é plano, é um crânio abobadado. A inserção das orelhas também é mais baixa, né? Ela não fica acima da linha do crânio, como outros terriers. Glen of Imahal Terrier, esse é uma das raças mais antigas e é um cão muito pesado. Ele é baixinho, mas ele é excessivamente pesado, né? Ele tem sangue de Basset. Ele tem as orelhas em rosa ou semi-eretas. E ao lado nós temos uma foto do chamado Glen Sit. Eles conseguem sentar dessa maneira que é bem característico e muito fofo dessa raça. O Sesque Terrier, né, é uma da raça também que não foi criada no Reino Unido, foi criada na República Tcheca, através do cruzamento entre o Scott e o Sealyham. E uma das características é que o padrão permite que ele seja tosado na máquina, tá? Então eu acho uma baita de uma sacanagem isso, né? Porque o trabalho que dá com o strip, mas enfim, o Chesky é um cão que ele pode ser apresentado feito na máquina. O Skye Terrier, mais um anão acondroplásico, muito longo. O padrão fala que ele tem que ser 2 vezes mais longo do que alto, mas ele tem uma cabeça muito grande também. Como características, né, além do comprimento, ele tem essa pelagem profusa, longa, lisa. As orelhas elas podem ser eretas ou existe uma variedade com orelhas caídas também. Isso é mais uma raça escocesa. O Dandy Demon Terrier, né? E também tem essa cabeça característica com esse topete e também esses olhos muito grandes. Eles têm olhos grandes, bem expressivos. E o corpo, né? Ele é um cão longo, baixo. E o padrão fala que o corpo se assemelha ao da doninha. E ele também tem um arqueamento na linha superior, no lombo, como o que nós vimos anteriormente, o Sesque também. Não tem uma linha superior nivelada, como no caso do Scott e como no caso do Sealyham. Bom, o West Highland White Terrier, daí já é um terrier de patas curtas, mas com uma frente normal, tá? Então, o cotovelo termina ali na linha inferior, junto com a linha inferior. Ele deve ser um cão bastante compacto, mais compacto do que o seu primo irmão, que na verdade eles dividem a mesma origem, que é o Cairn Terrier, tá? O Cairn já ele é um pouquinho mais alongado e um pouco mais alto de patas, tá? Então aqui algum estudo rapidinho do Cairn, o focinho um pouco mais curto que o crânio, e ele é um terrier não tão compacto, ele é um pouquinho mais retangular e não tem as patas tão curtas. E também a cauda não é inserida, não é portada tão alta, tá? Ela é inserida alta, mas não portada tão alta como num Scott, tá? Então, na figura A, nós temos um tipo correto. Na figura B, nós temos um Cairn muito compacto, tá? E com pernas muito curtas. Mais semelhante a um West. E não pode. Bom, agora vamos falar de uma raça que tem ganhado muita popularidade em todo o mundo, que é o Jack Russell. Então, é um terrier de patas curtas, mas com frente normal, tá? Então, ele deve ser bem proporcionado, ele é retangular, mas tem que ter boas angulações anteriores e boas angulações posteriores. E linha superior nivelada. Aqui um esquema para diferenciar o Parson do Jack, para quem ainda tem dúvida. Parson seria a versão com patas longas,
e o Jack com as patas curtas. Então, o Parson ele fica inscrito dentro de uma figura quadrada, já o Jack numa figura mais retangular. Claro que existem outras diferenças, os padrões são diferentes. Já foram a mesma raça? Sim, até uma raça que foram duas raças que foram reconhecidas como raças diferentes em 2004, então é uma coisa relativamente recente, mas cada uma tem o seu padrão. Duas raças também que dividem o mesmo origem comum é o Norfolk Terrier e o Norwich Terrier. Então são terriers pequenos, mas muito fortes, muito compactos, muito vivos, com um temperamento muito terrier, né? Só que um tem as orelhas caídas e outras têm o Norfolk com orelha caída e o Norwich com orelhas em pé. É só isso que diferencia. Apesar do padrão ser praticamente igual, com exceção do porte das orelhas, devido a muitos anos de separação das duas raças, hoje o Norfolk ficou um pouquinho mais longo, o Norwich um pouco mais compacto, tá? Então, geralmente a gente encontra Norfolks mais curtos do que Norwich mais curtos do que Norfolk. É uma raça que foi desenvolvida na Austrália, um dos terriers da Austrália, o Australian Terrier, tá? Ele é um cão também alongado, mas ele tem que ter a linha superior nivelada. A cabeça é uma cabeça retangular. É um cãozinho muito corajoso. Ele descende de raças terriers britânicas e é utilizado até na caça a serpentes. Então, muito corajoso. Bom, agora um clássico do grupo, que também é top 10 em popularidade no mundo inteiro, e na FCI faz parte do grupo Terrier, que é o nosso York, né? O Yorkshire, todo mundo conhece. Pensar que Yorkshire Terrier não é só pelo, tem que ter um cachorro, tem que ter osso, tem que ter estrutura dentro desse pelo, tá? Então ele tem uma pelagem característica, sedosa, azulaço com castanho, mas você tem que colocar a mão e tem que sentir um cachorro. Ele tem que ser um cão compacto, tá? Não muito alongado, com boas angulações anteriores e posteriores, com membros retos, com uma cabeça portada alta, então com um pescoço com bom comprimento, né? E tanto em movimentação quanto parado, uma linha superior perfeitamente nivelada. Uma outra raça australiana, muito semelhante ao York, que tem a mesma textura de pelo, é o Australian Silk Terrier, tá? Para um leigo, vai achar que é um York, tá? Porém, tem algumas diferenças. A cabeça do Silk é uma cabeça mais alongada, o crânio é retangular, o York já é um crânio mais arredondado, a inserção de orelhas do Silk são mais próximas, tá? A do York é um pouco mais lateralizada, não muito, claro. Os olhos são mais amendoados do Silk, o do York são mais arredondados. E agora nós vamos entrar no estudo do terceiro tipo de terriers, que são os terriers do tipo Bull. Então, grupo 3, seção 3, né? Terriers do tipo Bull. Basicamente, nós temos 4 raças nesse tipo. Começando com o American Staffordshire Terrier, com toda a sua característica, um cão muito poderoso, com muito músculo, muito osso, uma cabeça que tem que ser impressionante, com masseteres bem desenvolvidos, com focinho, com boa massa de focinho. Nos Americans, você consegue encontrar 3 tipos de Americans, tá? Como ele descende do Bulldog e do Terrier, até hoje a gente pode encontrar esses subtipos. Tem o primeiro tipo, que a gente chama de tipo Bull, é aquele American que talvez aqui no Brasil era aquele American que a gente via mais antigamente, que eram cães mais baixos, mais atarracados, com uma cabeça muito grande, tá? Que lembravam um pouco o tipo Bulldog. E tem por outro lado, nós temos aquele tipo Terrier, que é um American mais alto, bem mais refinado de osso, uma cabeça já mais estreita, um focinho não tão curto, a inserção de cauda mais alta. E nós temos o tipo moderado, que na minha opinião é o ideal, tá? Você unir o tipo Bull com o tipo Terrier e ter um cão
que ao mesmo tempo que tem força, massa, potência, ele tem agilidade e elegância do Terrier. Bom, o Staff, né, o Staffordshire Bull Terrier, é uma raça muito popular no mundo inteiro, porque eles têm um temperamento maravilhoso. Eu adoro julgar esses cachorros, porque você vai tocar, eles te pulam, eles fazem festa, né? Então, é uma raça muito querida. E é o ancestral dos outros, tá? Então, foi o primeiro protótipo de Terrier do tipo Bull, né? Então, ele é muito forte, tem muito osso, tem muita força para o seu tamanho. A cabeça também é um focinho curto, maxilares bem desenvolvidos, masseteres bem desenvolvidos, orelhas características em rosa, tá? Que dão a expressão ideal ao Staff. E também a cauda, né? Que tem a cauda dele, ela é descrita como um formato de manivela, né? Como fosse uma manivela. E a linha superior, ela não é tão plana. Também tem um leve arqueamento que não pode ser muito visível. Mas não é um cachorro que tem linha superior plana e inserção de cauda alta. Bom, aqui nós temos o clássico Bull Terrier, né? O gladiador das raças caninas, o Bull Terrier Standard. Vamos falar primeiro, fazer um rápido estudo, né? Estudo do Bull Terrier Standard, que na verdade serve também para Bull Terrier miniatura, porque é o mesmo padrão, com exceção da altura. Então, cabeça correta, distância dos olhos à ponta do nariz, mais longa que dos olhos ao topo do crânio. Tá? Então, aqui nós temos cães, tanto na figura quanto na foto, que tem um excelente down face, que é uma característica dessa raça, terminando num nariz romano. Aqui nós temos um Bull Terrier com cabeça fraca, né? Então temos uma quebra do down face, que isso já é uma coisa que atípica, né? Acaba com a tipicidade, sendo que a cabeça nessa raça é o cartão de visita, mas também temos aquele hipertipo, né? Aquele perfil exagerado, daquele down face que começa lá no occipital. E não precisa começar lá no occipital, né? Geralmente esses cães que têm esse perfil exagerado, eles têm problema de mordedura, são prognatas. Bom, aqui na esquerda nós temos um Bull Terrier com uma excelente angulação, tá? Boa linha superior, inserção e porte de caudas corretos, né? E do outro lado nós temos um cão sem angulações, angulações retas, tanto anteriores, pouca angulação posterior, uma linha superior feia, cedida, né? E uma inserção de cauda também errada. Então, uma frente correta, sempre tem que ter um peito largo e membros perfeitamente paralelos e firmes. E também os posteriores, tá? Aqui eles chamam de frente bulldog, na verdade é uma frente cedendo, né, as patas para fora, que é incorreto. E também o jarrete de vaca, super errado. Do lado esquerdo nós temos cães com uma garupa correta, com inserção de cauda correta e porte. Já do outro lado nós temos cães com garupa curta. E o que acontece quando tem a garupa curta? O porte da cauda fica alto, tá? Que não é o ideal. Movimentação correta, sempre membros se movendo paralelos, firmes. Movimentação incorreta, aproximando, né, demais os posteriores ou tocando os jarretes, que é um defeito muito grave. O Terrier miniatura, como eu disse, é o mesmo padrão, só não pode ultrapassar 35 centímetros. Bom, termino aqui minha palestra, mais feliz do que um Terrier em um barril cheio de ratos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço a oportunidade da CBKC e fico por aqui. Um grande beijo a todos.